Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre maturidade. O que a maturidade influencia nas nossas vidas em questão de um todo, em todas as áreas. Precisamos ser pessoas maduras. Madura é uma forma equilibrada da gente poder tomar decisões, da gente reagir a alguma situação, frustração, decepção, ou até mesmo atitudes alheias, da forma como a gente age, como a gente pensa, como a gente lidar com esse momento. Isso significa que a gente tem maturidade ou não tem. E a maturidade hoje em dia ela é muito importante para todas as áreas de nossas vidas, porque se a gente for uma pessoa madura, a gente vai pensar antes de agir, a gente vai agir com clareza, a gente não vai somente pensar no nosso erro, a gente vai analisar a situação. Gente, desculpa, é o cachorro do vizinho e eu não tenho assim como ficar escolhendo muito horário por conta do tempo, é muita correria, é muito difícil estar gravando, por conta que eu tenho 3 filhos, casa para limpar, casa para arrumar, N coisas. Quem é dona de casa, quem é mãe, sabe como que é a correria. Então, foi esse momento que eu encontrei para mim estar gravando aqui para vocês. Então, a maturidade é a forma como a gente lida com as pessoas diante das situações, diante das circunstância a qual nos é dada. Então, eu deixei aqui, eu quero falar sobre alguns tópicos da maturidade. Tanto é que eu até escrevi num papel, porque senão eu vou acabar esquecendo e pode passar em branco. Eu quero falar para vocês que a maturidade ela é muito importante em todo o conjunto de nossas vidas, principalmente em relações com as pessoas. E Paulo, ele deixou para nós, né, para a gente ser maduros, não ser como meninos. Então, Paulo deixou aqui em Coríntios 3, do 1 ao 3, que fala assim: irmão, não vos pude falar como as pessoas espirituais, mas como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu vos dei leite e não comida sólida, porque ainda não podias suportá-lo, nem tampouco agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Então, o que ele quis dizer? Que as pessoas ainda eram como crianças, que não podiam comer comidas sólidas, tinha que ser igual bebê, tinha que tomar leite, porque são crianças, são pessoas imaturas. Então Paulo, ele estava aqui falando, pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer, vamos crescer espiritualmente. Isso afeta todas as áreas de nossas vidas. Então, se a gente seguir a Bíblia, o passo a passo, modo de dizer, né, as instruções, a palavra, porque eu falo que a palavra é um guia pra gente, é combustível, é lamparina para os nossos pés, né, tanto é que Deus fala que Ele é a vida, e pra gente conhecer a vida, entender melhor da vida, aqui, só lendo a palavra, tendo intimidade, e a gente tendo intimidade com Deus, a gente vai ter mais maturidade para ver as coisas de uma forma diferente. Paulo, ele deixou bem claro aqui, né, que a gente precisa ser forte para a gente poder aguentar, para a gente poder se alimentar da comida sólida, não de leite, como um bebê. Certo que a gente tem que passar por todas essas fases, né? Bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso, tudo bem. Mas a maturidade não tem nada a ver com a idade. A maturidade tem com a forma que a gente pensa, compreende, com a forma que a gente age pelas situações que já passamos, né? Pelas experiências. Quanto mais sofremos, mais aprendemos e mais maturos se tornamos. Porque na alegria a gente não aprende, a gente só aprende chorando, a gente só aprende na dificuldade, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a compreender melhor, a gente aprende a ver as pessoas com um lado bom, não somente criticar. Aliás, a gente nem deve criticar, né? Isso daí tem que deixar para Deus. Então a gente começa a ver essas situações de forma totalmente diferente. Agora, se a gente é uma criança mimada, que quer que as coisas acontecem tudo na nossa hora, do nosso jeitinho, a gente não vai aprender, a gente vai continuar daquele mesmo jeito, cada vez mais mimada, cada vez as atitudes mais
arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, que só pensam em si próprio. E não é assim que Deus quer que a gente age no nosso dia a dia. A gente tem que ter compaixão, empatia, amor pelo próximo. E é através do amadurecimento que a gente consegue essas características. Então eu vou falar sobre o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe dos seus valores, quando você sabe onde você quer chegar, quando você se conhece e se valoriza e se coloca em primeiro lugar na sua vida, nada te abala, nada te oprime. As pessoas podem te julgar, podem te criticar, pode falar muitas coisas sobre você que não é verdade, que você não vai se atingir, você não vai deixar isso te abalar. Agora, se você for uma criança, uma pessoa imatura, tudo que as pessoas falarem a seu respeito, você vai ficar triste, você não vai ter ânimo, você vai ficar com aquela coisa na cabeça. Ai, fulano falou que eu sou feia, fulano falou que eu sou gorda, fulano falou que eu sou burra, fulano falou que eu sou isso. Então isso vai te incomodar de uma tal maneira que você não vai ter paz. Agora, quando você se conhece, você sabe quem você é, você simplesmente não dá ouvido. E o outro tópico também é sobre a gestão emocional. Quando você tem controle sobre suas emoções, quando você sabe se controlar diante das situações, diante de uma discussão. Então, quando você tem equilíbrio nas suas emoções, você sabe lidar muito bem com as situações, você se adapta no ambiente que você está, com as pessoas que você está. Você disso, isso faz muita diferença na sua vida. Ou seja, você tem sua opinião própria, porém você aceita as opiniões de terceiros. Isso não vai te afetar. Empatia. A empatia, você compreende as pessoas, você entende o que as pessoas estão passando, você vê a situação dela com um olhar de amor e tenta ajudar. Isso é um ponto muito bom para você. Você vai ajudar as pessoas que estão à sua volta, dando conselhos, palavras de incentivo. Sendo empático, sendo uma pessoa empática, você consegue compreender o outro. E o outro tópico é a resiliência. Você é uma pessoa resiliente, ou seja, você consegue lidar com as frustrações, decepções, com momentos difíceis da vida sem afetar as outras pessoas que estão na sua volta, porque tem gente que assim, tá passando por um problema num casamento, ou com filho, com primo, com qualquer pessoa que seja, ela sai descontando em todo mundo, ela muda a fisionomia dela, ela é ignorante com as pessoas, sendo que as pessoas não têm culpa do que ela tá passando. Então você ser uma pessoa resiliente, as coisas que está acontecendo na sua vida não afeta a forma que você vai tratar a outra pessoa, ou seja, então ninguém vai saber o que está acontecendo na sua vida. Isso é uma pessoa madura, isso é legal. Fica só entre você e Deus e com quem você está passando. Porque as outras pessoas saberem não vai te ajudar em nada. Às vezes pode até piorar a situação. O outro tópico é autonomia. Você é responsável por tomar suas decisões. Você tem atitude para tomar suas decisões sem precisar que as pessoas fiquem falando: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Vou dar um pequeno exemplo, porque acho que é muito fácil para você entender. Você levanta, você sabe que você tem que arrumar sua cama, escovar seu dente, tomar um banho, arrumar sua casa, ou você levanta e não faz nada disso, tem que vir a sua mãe ou seu marido, alguém falar: ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Então isso é uma pessoa que não tem autonomia, ela precisa que as outras pessoas dizem o que ela tem que fazer. Isso é falta de maturidade, porque você, quando tem maturidade, você sabe o que você tem que fazer, você levanta, você já vai lá arregaçar as mangas e já faz o que tem que ser feito, não precisa ninguém estar te falando, você já está ciente do que tem que ser feito. Outro tópico é uma comunicação assertiva, ou seja, você impõe suas opiniões, respeitando as opiniões do próximo e sem faltar com falta de respeito. Você entende a opinião alheia, porém coloca seu ponto de vista de uma forma que não afete ninguém. Isso é uma pessoa com comunicação assertiva. Isso é uma forma de maturidade também. Relações saudáveis, outro tópico muito bom. Você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa que
tem a energia boa, que aconselha as pessoas para o crescimento. Você é uma pessoa que incentiva a outra para fazer coisas boas, para crescer espiritualmente, financeiramente, na vida social, no relacionamento. Você é uma pessoa que tem relações saudáveis. Você não é uma amiga que critica, uma mãe que só vê o lado ruim do filho, uma esposa que só sabe ver o lado, os defeitos do marido. Você é uma pessoa que você vê a qualidade nas pessoas e admira e sabe dizer às pessoas as suas qualidades. Você tem uma relação saudável com as pessoas. Você não é uma pessoa tóxica, uma pessoa que suga, entendeu? Você é uma pessoa que agrega. Para você praticar a maturidade, você precisa se autoconhecer, entender os seus valores, entender o seu interior, porque aí você vai começar a compreender as outras pessoas de forma assertiva, de forma saudável, sem prejudicar, sem se... Corta. Então vai ser uma pessoa empática, você vai ter resiliência, você vai ter equilíbrio. Então você precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer, conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Isso ajuda muito na nossa convivência com outras pessoas e até mesmo para a gente alcançar os nossos próprios objetivos. Vou falar sobre alguns tópicos de pessoas imaturas, pessoas orgulhosas, pessoas que só acham que ela está certa, pessoas que gostam de ser o centro das atenções, pessoas que criticam, que julgam muito, são pessoas imaturas. Porque quem é maduro, quem é uma pessoa madura, ela não vai sair criticando as pessoas, julgando as pessoas, falando dos erros das pessoas. Ela vai procurar sempre olhar as pessoas com amor, vai sempre procurar ajudar. Se ela não ajuda, ela também não atrapalha. Se ela não elogia, então ela também não critica. Pessoas com incapacidade de perdoar, pessoas que guardam muitas mágoas, rancores, ódios, né? Esses tipos de pessoas são pessoas imaturas, pessoas que não atingiram a maturidade ainda. Independente da idade que elas têm, elas não chegou ao nível de maturidade que deveria ter chegado. Você vê uma pessoa madura, você vai ver ela é uma pessoa educada, uma pessoa amorosa, uma pessoa leve, uma pessoa que tem energia boa, uma pessoa simpática, positiva, uma pessoa que eleva a outra pra frente, não é a pessoa que humilha pra se sentir bem, sabe? E Deus quer que a gente seja uma pessoa madura, que a gente saiba esperar o tempo certo de todas as coisas acontecer. Se a gente for uma pessoa imatura, a gente não vai entender os planos de Deus, o tempo de Deus, porque o tempo dele não é o nosso. Na palavra fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E se você for uma pessoa matura, você vai entender isso, você vai compreender todas as fases da sua vida, por mais que não esteja acontecendo aquilo que você deseja. Que nem eu vou falar um breve testemunho aqui. Eu tenho uma filha de 2 anos e com 1 ano e pouquinho eu engravidei do meu outro filho. Hoje ele tem 10 meses. Tava nos meus planos em engravidar novamente e muito menos tão rápido assim. Com 1 ano e pouco da minha filha tão sonhada que eu desejei ela muito, eu engravidei novamente do meu filho mais novo. E foi um baque pra mim, eu levei um susto. De verdade, eu não esperava, Deus sabe do meu coração. E aí pra mim aceitar no começo foi muito difícil, porque eu já tinha planos, já tinha começado um curso, então nem imaginava que isso iria acontecer comigo. Eu estava tomando um remédio, quando descobri eu já estava de 4 meses, gestante de 4 meses. E aí eu comecei a pedir para Deus, para mim poder entender essa situação, passar por essa situação. Se Ele me mandou esse filho é porque tem um propósito, Ele queria me livrar de algo, eu não sei. Mas eu só sei que tem um propósito. E hoje eu sou muito feliz por ter ele. Não é fácil, né, porque eu tenho 3 filhos e 2 bebês muito seguidos, então requer muita atenção da gente, exige muito da gente, a gente acaba ficando um pouquinho de lado para poder cuidar deles, mas é gratificante. Toda mãe sabe que a gente, quando ama nossos filhos, é gratificante cuidar deles, porém não é fácil. Então,
através desse acontecimento, eu me tornei uma pessoa madura para aceitar as coisas do jeito que Deus quer, no tempo que Ele quer, não é no meu tempo. Às vezes fazemos muitos planos, não é isso que Deus quer. Será que a gente faz os planos e pergunta para Deus: Senhor, é isso mesmo que Tu queres para mim? É isso mesmo? O meu sonho, o meu objetivo, o meu desejo está sendo conciliado com o seu? Se não for, Senhor, tira isso do meu coração. Será que a gente faz isso? Muitas das vezes eu confesso para você que eu não fiz isso. Talvez eu tenha errado nesse ponto. E hoje eu aprendo a ver as coisas dessa forma. Antes de querer algo, eu peço primeiramente para Deus a direção e me mostrar se é isso mesmo que Ele quer para minha vida. E é assim, a gente vai amadurecendo com os acontecimentos de nossas vidas. E a gente vai se tornando pessoas mais fortes, pessoas mais sábias, mulheres mais virtuosas, que precisamos ser mulheres virtuosas. Nós precisamos saber lidar com as emoções, precisamos saber lidar com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas que nos odeiam. Nós precisamos saber lidar com as nossas amizades e para tudo isso a gente precisa de maturidade. A maturidade, ela vai te ajudar a você subir de nível. A maturidade, ela vai te levar no nível maior. Através da sua maturidade, você vai conseguir mudar. Através da sua maturidade, você vai conseguir tomar atitudes assertivas, atitudes que precisam ser tomadas para que sua vida mude. Para você mudar a sua vida, você precisa ter maturidade. Você precisa ser uma mulher forte, uma mulher determinada, uma leoa, uma mulher cheia de garra. A maturidade, ela vai te ajudar e muito. Então, a partir de hoje, tende a praticar a maturidade. Ela também se pratica.